Oi pessoal, meu nome é Walter Henrique. Hoje eu dou início a um projeto pessoal que eu há muito tempo venho pensando em começar. Isso graças a algumas atitudes de algumas pessoas que eu tenho visto pela internet. Uma delas que eu posso, que eu gostaria bastante de citar aqui é a Ana. Ela participa, ela tem um projeto que chama Videoaulas Baiana aqui no YouTube, e também ela tem um site muito bom que chama maisaprendizagem.com. E lá no Mais Aprendizagem tem vários artigos, vários tópicos sobre como a gente pode ser um autodidata e como que quais são as técnicas que a gente pode usar para aprender cada vez melhor. Então, eu estou fazendo essa videoaula hoje aqui desse projeto que eu vou dar o nome de meu projeto A4, que é meu projeto de autodidata aprender a aprender. Então, uma das coisas que eu tenho feito muito recentemente é aprender a aprender. Tentando me tornar cada vez mais um autodidata melhor, né? Me tornar uma pessoa cada vez melhor, com mais informação, com mais conteúdo, para que eu possa não só atingir os meus objetivos, mas também para que eu possa fazer isso da melhor forma possível, de uma forma que não seja desgastante ou tediosa, como sempre foi a vida inteira, e que quando se falava em estudar já batia aquela sensação de nossa, que coisa chata tal. E o que eu tenho percebido muito com essa minha postura, isso é uma coisa eu acho que é importante de se falar, é a postura que você tem que tomar em relação a essa atitude de estudar, em relação à vida, com certeza, mas em relação a essa atitude que a gente tem em relação a estudar, que estudar não precisa e não deve ser tedioso ou chato. E se está sendo tedioso ou chato, é porque ou você está estudando errado, ou o seu professor está passando de uma forma muito equivocada. Então, eu vou começar hoje falando aqui de crenças que te fazem estúpido. O nome do vídeo não é meu, na verdade eu vou colocar na descrição do vídeo. É um projeto da faculdade de Stanford, do professor Stephen Chu, que ele explica quais são as crenças que nós temos, né, nós estudantes em geral, temos em relação a estudar, e por que isso atrapalha o nosso estudo e por que isso é tão ruim ao ponto que ele fala que isso chega a ser estúpido, né? Então, para começar aqui, a primeira coisa que ele fala, a primeira crença é que aprender é rápido. E aprender, na verdade, não é rápido. Aprender rápido é uma forma errada. Por exemplo, o aluno ele fala: professor, li muito ontem, li 8 capítulos de uma vez só e tal. Só que geralmente esse tipo de leitura rápida demais, muito conteúdo, muita informação, geralmente feita no último dia, se retém muito pouco dessa informação. Então, pessoas que estão principalmente na faculdade, eu falo por experiência própria, a gente acaba deixando, infelizmente, para estudar no último dia, nos últimos 2 dias, achando que vai aprender tudo. E eu sei que é muita matéria na faculdade. Alguém pode falar, mas poxa, na faculdade é muita matéria, é muita coisa que se passa, então eu tenho que postergar o meu estudo e tal, e isso tá errado. Então, a retenção desse conteúdo, de se ler muito, é muito pouca. O correto seria que o quê? Que essa leitura ela fosse uma leitura cuidadosa. Quando se fala uma leitura cuidadosa, não é ler palavra por palavra, pensar em cada palavra. Também não precisa interpretar dessa forma. Uma leitura cuidadosa é uma leitura que você consiga entender o que está sendo falado, as palavras que estão sendo usadas. Se não entender, consulta um dicionário. Para quê?
Porque a forma, assim como você vai lendo, você vai entendendo de fato o que o autor está querendo passar e você consiga progredir na sua leitura. Então, fazer depois, se o livro for seu, você pode fazer depois. Se orienta que faça uma leitura prévia, só para você ter uma noção, uma base do que vai ser abordado naquele tópico, naquele capítulo. Depois, uma segunda leitura, destacando os pontos-chave, as palavras-chave que conseguem formar o entendimento daquele tópico na sua cabeça de uma forma mais fácil. Não precisa marcar um trecho, um parágrafo inteiro, apenas as palavras mais importantes. A revisão aqui, existem técnicas hoje, tais como os mapas mentais, que auxiliam a fazer uma revisão muito mais tranquila, uma revisão muito mais gostosa de se fazer do que ficar anotando tudo que o professor fala ou ficar anotando tudo que ele escreve na lousa. A revisão ela é importante sim você fazer. Por quê? Porque quando você vai ler um capítulo de um livro ou vai ver uma videoaula de 50 minutos, uma hora, uma palestra que seja, quando você passa um determinado tempo sem revisar aquele material, é fatal, é natural, a gente vai acabar esquecendo boa parte daquele conteúdo e para rever de novo vai nos custar mais tempo e mais dedicação, que se torna cansativo. Então, a revisão ela tem que ser periódica. O estudo ele não é rápido. O estudo ele tem que ser periódico e de tempos em tempos, e ciclos em ciclos. Aqui, em relação aos mapas mentais que eu citei, é uma ótima ferramenta que eu vou estar comentando nas próximas vídeos, nas próximas videoaulas, mas também você pode encontrar muito material bacana aqui no YouTube. Também você pode procurar pelo professor Felipe Lima, que tem aqui no YouTube vários vídeos dele ensinando sobre mapas mentais. Eu recomendo muito um livro dele sobre mapas mentais. Foi o livro que me abriu a cabeça para o uso dos mapas mentais. E ele ensina também uma técnica de revisão com mapas mentais muito bacana que eu estou aplicando no meu dia a dia, que é a revisão pelo sistema das caixas, que é muito bacana, e eu recomendo bastante. O planejamento você tem que ter um planejamento, um plano de estudos. Hoje eu estou com 28 anos e eu falo que só com uns 27 eu comecei a fazer um plano de estudo mesmo, a me orientar como que eu posso estar estudando de uma forma melhor, quais são os dias, qual é a minha grade de horário, quanto de hora por dia que eu tenho para estudo, quanto que eu estou dedicando para lazer, o quanto que eu estou dedicando para as outras coisas. Então você tem um plano de estudo um planejamento, onde você consiga separar o seu horário dia de forma correta e assim nos outros dias da semana também. O estudo ele se toma um estudo de uma leitura mais cuidadosa, porque conforme você vai lendo vai surgindo dúvidas, questões que o livro vai trazer que você não vai entender, então vai ter que procurar o monitor, vai ter que procurar o professor, vai ter que procurar outras bibliografias para entender aquele tópico que você não entendeu, outras fontes. Então isso toma mais tempo e você precisa de muitos dias de alguns dias, né? Para estar fazendo a revisão desse material, desse resumo que você fez aqui. Então, a gente tem que revisar o material, né, o resumo que nós fizemos. Então, a partir de uma leitura cuidadosa, nós fazemos os resumos, nossos esquemas. Um dos esquemas que eu aconselho são feitos por mapas mentais, através de um planejamento, ou seja, naquele dia eu vou estudar isso e isso. Vou estudar, vou fazer um resumo, vou resolver questões para fixar, e isso eu vou revisando dia após dia. Para quê? Para que fique sempre cada vez mais fácil a evocação desse conteúdo na minha cabeça, né? Que eu possa reforçar as conexões que a gente tem no nosso cérebro, né? Que é responsável pela parte da memória. Então, quando se falar de um assunto, vai ser muito mais fácil para você tratar dele. Então, um outro fato
uma outra crença que tem é que conhecimentos são fatos isolados. Por que isso é errado? Porque se são fatos isolados, eu tenho que memorizar todos eles para ter um conhecimento sobre o todo, né? O que está errado, se você não memorizar algum capítulo, alguma coisa, algum parágrafo super importante, quer dizer que você não vai saber? Não, muito pelo contrário. O conhecimento ele tem que ser um entendimento que você tem sobre as várias matérias, sobre as interconexões que a física tem na matemática, que a matemática tem na computação, que a computação tem na área da biologia, o que a biologia tem na área, sei lá, da neurociência e por aí vai. Então, todas as matérias elas estão interrelacionadas e elas têm um fundamento e um entendimento. Ninguém vai estudar alguma coisa, ou a ciência não vai continuar o estudo de uma coisa que seja sem sentido, sem nexo. A ciência ela é muito precisa, ela é muito palpável, ela se baseia por fatos que sejam possíveis de reprodução. Então, se existe uma matéria, se existe alguma coisa que você tem que aprender, não pense que isso é inútil, ou é burrice, ou que eu nunca vou usar isso. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na faculdade eu aprendi cálculo. Então, cálculo 1, cálculo 2. E muitos amigos, muitos colegas diziam que era inútil aprender cálculo porque eu nunca vou usar isso no meu trabalho, eu nunca vou usar e por aí vai. Eu sou analista de sistemas e, por exemplo, tive aula de redes também, rede de computadores. Então, por exemplo, com análise de sistemas, você, na maioria dos casos, não necessariamente vai precisar ficar sabendo o endereçamento IP, em qual servidor vai estar alocada a sua aplicação, de forma específica, saber o IP, o MAC address dela, ou toda essa parte de tráfego. Você não vai precisar, mas você precisa saber que essas matérias elas estão correlacionadas e elas têm ligações em si. Por exemplo, um servidor não funciona sem uma conexão de rede, você não consegue se conectar no servidor de rede. No cálculo, por exemplo, há muitas fórmulas, muitas questões da física, da matemática, que se resolve através de cálculo. Então, todas essas interconexões, essas relações, elas têm uma justificativa, elas têm um fundamento e elas se relacionam. Então, não fica pensando que isso é inútil, que isso é besteira, de que eu nunca vou usar isso, porque são atitudes assim que vai fazer com que você não tenha um desempenho na sua totalidade, um desempenho bom, um desempenho cada vez melhor, porque você tem atitudes e pensamentos que colaboram para isso, tá bom? Não tenho talento, uma coisa que a maioria das pessoas fala, eu não tenho talento para isso, eu não nasci com esse gene, cara, sou fodido, eu não consigo mudar, eu não tenho talento. Aí muita gente fala assim, cara, não, você não está entendendo. Eu sou muito ruim em matemática, eu sou muito ruim em português, nossa, eu sou muito ruim. Uma coisa que eu escuto bastante, eu aprendi a tocar violão, né? Isso lá em 1900 e alguma coisa, faz bastante tempo. Então, quando a gente toca entre amigos tal, aí alguma pessoa ou outra comenta, nossa, eu sempre quis aprender a tocar violão, mas eu nunca consegui. Eu sou muito ruim, eu não tenho talento para música, porque música é talento e tal. Então, uma coisa que eu questiono bastante é, poxa, eu não nasci com esse talento que todo mundo fala, mas eu consigo tocar no violão. Por quê? Porque um violão, como outra ciência, a música, como outra ciência, ela pode ser aprendida, ela pode ser replicada, ela pode ser passada adiante. Lógico, cada um tem o seu grau de dificuldade e o seu grau, né, de entendimento maior um do que o outro. Por exemplo, para mim é mais fácil entender algumas coisas sobre ciência, sobre matemática e tal, mas para outras pessoas é mais fácil entender sobre arte. Eu, por exemplo, eu não entendo muito bem aqueles quadros meio que, sei lá, só tem uma cor e umas pintas assim no meio, tá ligado? Que tipo,
que vale milhões de dólares e tal. Então, assim, não estou aqui para julgar. Aquilo é bonito para algumas pessoas, mas não é para mim. Mas talvez não é para mim porque eu não tenho um entendimento de como aquilo foi feito, de como aquilo foi elaborado. Você entendeu? Então, isso é muito relativo. A ideia que quer se passar aqui é: você pode aprender tudo o que você quer, basta você ter dedicação e esforço para entender isso e mudar essa sua atitude. Ah, eu não consigo. Ah, isso é muito difícil. Ah, isso é impossível. Pare de dizer coisas assim que afetam o seu comportamento, a sua atitude. A nossa atitude ela é muito focada no que a gente pensa, no que a gente pensa, no que a gente fala. Então, se você continuar pensando assim, você vai continuar tendo resultados assim. Tem uma frase muito bacana que diz assim: loucura, a definição de loucura é fazer coisas iguais esperando resultados diferentes. Então, se você quer aprender alguma coisa diferente, você quer fazer algo que saia da sua zona de conforto, porque às vezes é muito bom a gente estar numa zona de conforto. Olha, eu sei isso, eu tenho isso, eu ganho tanto e não preciso mudar, é aqui que eu vou ficar, essa zona de conforto, né? Então a gente fica nessa zona de conforto e não quer mudar. Mas se você quer mudar, se você quer aprender algo, quer conseguir aquela vaga de emprego, quer entrar numa faculdade, quer concluir sua graduação, né? Quer passar no concurso público, então você tem que tomar atitudes diferentes, porque atitudes iguais sempre vai gerar resultados iguais, né? Então, a forma correta é o quê? É você reconhecer, ser sincero consigo mesmo e saber, olha, eu quero fazer isso e eu preciso atingir isso e isso. Ou seja, por exemplo, vou dar um fato muito concreto, né? Que é assim, em 2006 isso, os meus pais se divorciaram tal, e eu fui morar com a minha mãe e ajudei ela por muito tempo tal a completar a casa dela, e eu tava na época, acredito que com 20 anos, e eu reconheci que eu falei, cara, poxa, eu tô com 20 anos e o sonho da maioria dos meus colegas, dos meus amigos, é comprar um carro e tunar, né? Que é o que? É personalizar o seu carro para ele ficar potente, para colocar som e por aí vai. E eu achava, depois de um tempo pensando, né, sendo sincero comigo mesmo, me olhando no espelho, eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero da vida? Será que é só isso que a vida tem para me oferecer? E aí, depois de muito tempo refletindo, sendo muito sincero comigo, eu falei, não, eu quero algo mais da vida, eu quero poder viver a vida na minha plenitude, porque eu tenho certeza que se eu me olhar daqui, se eu continuar onde eu estou hoje e me olhar daqui 5 anos, eu tenho certeza que eu vou me arrepender de continuar onde eu estou, de continuar acomodado e de não ir além, de não querer fazer algo mais da minha vida. Então, às vezes a gente tem que reconhecer quais são as nossas limitações atuais e aonde eu quero chegar, né? Onde é esse ponto desejado, né? Aonde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Porque na vida a gente tem que fazer planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Um curto prazo, bom, cara, por exemplo, no meu caso eu estava trabalhava de eletricista, então eu tinha que fazer um cursinho. Por quê? Porque era um cursinho, porque a minha formação em escola pública foi muito fraca, né? Como todo mundo já sabe. Mas eu não fiz disso uma muleta. Eu falei, não, a minha educação é fraca, então eu preciso reforçar isso. Então eu fiz um cursinho aqui no Opção Vestibulares. Não estou fazendo, só deixar claro, não estou fazendo propaganda de forma intencional, porque eu estou recebendo por isso. Não, porque eu acredito que quando um trabalho muito bem feito, a gente tem que divulgar, porque o Brasil é um ótimo país, tem pessoas fantásticas, profissionais fantásticos, que as pessoas têm que conhecerem sim. Então, isso daqui é um reconhecimento de um trabalho muito bem feito, né? Por isso que eu falei,
do professor Felipe Lima, falei da professora a Ana, e estou falando aqui do cursinho aqui em São Carlos, onde eu resido, né, do Opção Vestibulares. O pessoal lá é fantástico, professores excelentes. Então, continuando, onde eu gostaria de chegar era entrar numa faculdade, né? Então, a faculdade era um planejamento a médio prazo, mas a curto prazo eu tinha que fazer o quê? Para eu chegar nesse médio prazo, eu tinha que fazer um cursinho. Com o cursinho eu sabia que eu ia conseguir uma melhor chance no Enem, no vestibular, e para atingir esse meu objetivo. Então, o que eu fiz? Bom, eu tenho que fazer um cursinho, mas para o cursinho eu tenho que pagar. Então, eu tenho que pagar, mas eu tenho que fazer o quê então para pagar? Poxa, meu pai não consegue pagar para mim, para só estudar. Então, eu tenho que arrumar um emprego. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a gente tem que sair do nosso ponto, tem que ser muito sincero, se olhar para si, né? Não, a figura do espelho aí é só para representar de que a gente tem que se interiorizar, olhar para si e falar assim, eu quero mudar, mas como? O que eu estou fazendo para mudar? Qual que é o meu ponto atual, né? Onde eu me encontro hoje e onde eu quero chegar? E quais são os passos que eu estou realizando para atingir isso? Isso é muito importante. Então, se eu quero entrar numa faculdade, eu tenho que fazer um cursinho. Se eu quero fazer um cursinho, eu tenho que arrumar um emprego. Se eu quero arrumar um emprego, eu tenho que começar a distribuir currículo, conversar com as pessoas, trabalhar a minha rede de pessoas, né? O termo em inglês, o networking. Então, começando, cara, eu já trabalhei desde atendente de fotografia, dessas lojas de fotografia, que na época não tinha máquina digital, já trabalhei de estoquista numa papelaria, já trabalhei de atendente, já trabalhei no McDonald's. Então, assim, tenha uma postura de que, com essa mentalidade, aonde eu quero chegar, da onde eu vim, aonde eu quero chegar, nada vai me parar, nada me impede. Então, não tenha dessa... muita gente tem vergonha. Vergonha de fazer isso, vergonha de fazer aquilo. Não tenha vergonha. Você é brasileiro, você é honesto, você está lutando pelo seu sonho, entendeu? E nunca se esqueça onde você quer chegar. Por que eu falo isso repetidas vezes? Para você nunca se acomodar. Não é porque você está num emprego bacana, você está numa empresa bacana, que você deve parar. Não, sempre lembra de onde você veio e aonde você quer chegar. Qual que é o plano a longo prazo? Lembra do plano a longo prazo? Então, você quer atingir ele. Então, vá em frente, não pare. Então você tem que ver onde você se encontra, onde você quer chegar e a quantidade de esforço que você vai ter que aplicar nisso. Porque muitas vezes a gente se engana, a gente acha que é muito esforço, é pouco esforço, mas a gente não sabe de fato. Então, com certeza, vai ter que ter um esforço empregado. Então, lembra lá que você não sabia matemática? Então, se você quer saber matemática para atingir, para passar numa prova, para passar no concurso, para entrar no vestibular, para passar no vestibular, não sei o quê, você tem que aplicar esforço. É o quê? É sentar na cadeira e fazer exercício. É sentar na cadeira e ler livros sobre o assunto. Então, só sintetizando aqui, trabalho e tempo. Você tem que trabalhar muito, trabalhar duro, ter uma disciplina, né? Como o Legião Urbana disse, na voz do Renato Russo, na música Tempos, disciplina e liberdade. Eu peguei alguns exemplos aqui de pessoas que são extremamente disciplinadas e que trabalham muito duro. No caso, os fisiculturistas, que eu admiro muito, porque muitas vezes as pessoas veem o corpo muito bem definido, né, e acham que é apenas por vaidade ou é apenas para fazer graça ou coisa assim. Estou falando até por ignorância minha de alguns anos atrás, de que eu olhava e falava, poxa, o cara é definidão assim, está fazendo graça, ou a menina, enfim. Mas não, na verdade você tem que ver além. Você tem que ver que, poxa, o quanto de esforço que a pessoa fez, empregou, para ela conseguir aquele corpo, para ela atingir aquele estágio, né? O Arnold Schwarzenegger, no filme dele, Puppy Iron, quem não conhece, eu recomendo que assiste, ele fala, o cara, quando ele é um artesão,
Ele está fazendo alguma escultura, uma estátua. Para ele definir essa estátua, ele pode colocar mais argila ou menos argila. O fisiculturista não. Ele tem que trabalhar o corpo dele dia e noite, dia após dia, e por muito tempo, para ele conseguir aumentar 1 centímetro, 2 centímetros de músculo, entendeu? Porque aí vai a gordura corporal, vai quantidade de peso, vai alimentação, vai sono e N fatores. Um outro exemplo de trabalho duro e disciplina são os deficientes físicos. Qual é a desculpa de um deficiente físico para ele não querer continuar vivendo, ou para ele não continuar, sei lá, no trabalho, ou desistir da família, desistir da vida? Ele tem N desculpas, mas o que a maioria escolhe? Não, eu vou continuar. Isso daqui é uma dificuldade física, mas eu vou vencer, eu vou continuar. E aqui essas pessoas, elas levantam todo dia, pegam aqueles instrumentos que auxiliam na sua deficiência física, encara a vida como qualquer outra pessoa normal. E o que as pessoas deficientes menos querem, o que elas mais reclamam é: não me trate diferente, me trate como uma pessoa normal, porque eu sou normal. Então, se essas pessoas conseguem, você consegue. E só lembrar que trabalho e tempo separados, sozinhos, não é garantia de sucesso. Então, o que eu quero dizer com isso? Você trabalha muito, cada um tem a sua vida, né? Cada um tem as razões de por que chegou aqui e por que está fazendo isso ou aquilo, né? Seja por família, filhos, mãe, doente, enfim. Mas você trabalha muito, mas também o tempo é igual para todo mundo. Então não tem desculpa de que você não vá conseguir porque você não tem tempo para isso, ou que você trabalha muito, ou que não sei o que. Lembra, o tempo ele é igual para todo mundo. A mesma pessoa que conseguiu passar naquele concurso, conseguiu passar naquele vestibular, ou entrou na faculdade, talvez ela tinha as mesmas dificuldades que você, ou até mais, mas ela conseguiu. Por quê? Ela soube organizar, ela soube dar prioridade para o trabalho e para o estudo dela, e conseguir atingir aquele objetivo. Mas lembra que se você só trabalhar, ou se você só tiver tempo para fazer, não organizar o seu tempo, ou seja, essas duas coisas sozinhas, você não tem garantia nenhuma de sucesso. Então, trabalhe bastante? Trabalhe, seja na sua empresa, ou seja com a sua família, ou seja lá qual for o seu motivo de trabalho. Mas saiba organizar também o seu tempo. Saiba conciliar o trabalho que você tem com o tempo que você tem, e aí sim você vai ter uma chance maior de sucesso. Uma outra crença que se tem é que as pessoas, principalmente os jovens, né, o que eu espero que eu esteja incluída, porque 28 anos e tal, eu não tô tão velho assim não. Uma crença que as pessoas têm é que eu sou bom em multitarefa, né? Eu sei fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso está errado. Por quê? Porque, eu vou dar um seguinte exemplo. Eu tenho que estudar para uma prova tal, então eu deixo lá perto de mim um notebook que fica logado no Facebook. Muita gente sabe do que eu estou falando. Então eu deixo lá aberto o meu Facebook, deixo aberto o meu Skype, a abinha ali também do meu e-mail, o meu celular fica ligado e por aí vai. Então, aqui eu parei para vocês ouvirem que o meu pai tem um passarinho, espero que vocês tenham ouvido, então é uma coisa que distrai também. Então cachorro, passarinho, namorada, celular, essas coisas, a gente tem que eliminar, festa principalmente. Agora eu vou ser um pouco mais restritivo, que é o seguinte: quando você entra numa faculdade, você fica assim, impressionado, né? Impressionado, nossa, quanta menina bonita, e tem muita menina bonita mesmo na faculdade. UFSCar Sorocaba, nossa, cara, tinha muita menina bonita. Então, o que acontece? Você fica muito impressionado. E aí festa, tal, não sei o que, você fala, poxa, cara, vamos lá. E aí você conhece, assim, pessoas fantásticas, assim, que é um barato você conversar com elas. Eu, pessoalmente, assim, um abração pro Vilela, pro Guilherme, pro Bruno, então pro Wellington, pro Gustavo. Cara, assim, são pessoas que
Cara, você fica 5 minutos junto, sai cada porcaria, cada besteira que a gente racha o bico. Então é muito bacana, é muito gostoso. Então é isso, porra, vamos pra festa tal, vamos beber, não sei o que lá. Isso é bom, né? Também não vou ser hipócrita, não sei o que, de falar que é ruim, que não, você não deve fazer isso. Não, você deve. Mas você tem que ter a consciência de que há tempo para tudo, entendeu? Há tempo para festa, há tempo para estudo. Então não é só festa, mas também não é só estudo. Porque se você vai só em festa, você acaba não estudando, chega no dia da prova, que é o objetivo, né? É aquilo que vai dar a métrica para o professor, para a instituição, de falar assim, não, esse aluno, ele é competente, ele é capaz, pode passar ele para o próximo semestre. Olha, pode graduar ele. Então, é o exame, não tem como, né? A gente não, a faculdade não vai passar você porque, não, esse cara é gente boa, nossa, olha aquela festa que ele deu, tal. Não, não é assim que funciona. Mas também você não tem que só estudar, porque senão chega uma hora que é tanta coisa que você vê que você acaba enlouquecendo, você fica meio, caralho, velho, nossa, é coisa pra caralho, não sei o que, dorme mal, come mal, não dá atenção pra ninguém, não sai com a namorada, não vai numa festa, aí o cara só faz isso, aí quando chega na prova o cara vai mal, o cara quer se matar. Então não é só isso, né? Então tem que ter o equilíbrio dos dois. Então vou dar um exemplo, poxa, sei lá, de um mês. Cara, e tem muita festa na faculdade. Nossa, tipo assim, eu acho que devia ter, sei lá, uma por final de semana, duas. E isso assim, lá em Sorocaba. Agora aqui na UFSCar, em São Carlos, nossa, com certeza deve ter umas 3 festas por semana, assim, fácil, porque é muita gente. E é uma coisa que é gostosa, não é gostosa. Mas tem que saber dividir. Não pode ter ir só para um lado ou ir só para o outro. Tem que ter um equilíbrio aí, tá bom? Então, a forma correta, né, a gente não é multitarefa. Então, o certo é o que? Nós somos, o ser humano, ele é analógico. A gente não é digital, essa coisa que te vendem de iPhone, de computador, de internet, não sei o que, falando que o homem é digital. Não, a gente não é digital. Nós somos analógicos, nós somos feitos de coisas que você não contabiliza em 0 e 1, né? Como o sentimento, a emoção, enfim. Isso é muito analógico, isso é feito de reações biológicas, reações químicas que nos faz uma. Então entenda isso, que você não é uma máquina, você não é um computador. Então tem dia que você vai estar mais produtivo, tem dia que você vai estar menos produtivo. Tem dia que você vai acordar feliz da vida, tem dia que você não vai acordar feliz da vida. Isso é normal, né? É natural até. Mas o que você tem que entender é que quando você for fazer uma coisa, você precisa ter foco. Você precisa sentar ali e falar assim, cara, eu vou estudar isso. Não é estudar por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não. É estudar ali, ó. Você está presente, está focado, né? Então você senta ali e você fala assim, poxa, eu consigo, eu tenho. Lembra que a gente falou de tempo? E lembra que a gente falou de trabalho? Bom, eu tenho, cara, sei lá, vamos supor, 30 minutos para estudar, porque eu tenho que cuidar da minha filha, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que estudar para outra prova, não sei o quê. Então, é 30 minutos, cara, mas esteja presente nos 30 minutos, entendeu? Poxa, Walter, mas tem muito barulho aqui, eu não consigo estudar. Pô, vai numa loja de material de construção, compra aqueles protetor auricular, aqueles laranjados, coloca no ouvido. Poxa, tem muito barulho ainda. Cara, coloca esse protetor auricular no ouvido e coloca um fone de ouvido por cima ainda. Hoje tem um estudo que chama white noise, né? É o barulho branco, que é uma frequência que é feita de forma digital, você não consegue pegar isso na natureza, que tem todas as frequências nela e isso aumenta o seu foco, sua concentração. Então, poxa, eu não consigo estudar com música. Eu não preciso estudar com música, coloca esse white noise, esse barulho branco, nesse fone, junto lá com o protetor auricular, cara, você vai ver o silêncio, nada vai te atrapalhar, e aí você vai conseguir tá focado, tá centrado ali naquela matéria, naquilo que você quer aprender, naquilo que você quer estudar. Então, assim, quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. A verdade é essa, tá bom? Então, para encerrar aqui, o último tópico é a metacognição.
A metacognição é o quê? É fazer com que o aluno ele se questione em como se aprende, né? Como que se faz isso, como que ele chega a essa conclusão que foi elaborada aqui no livro, por que ele chegou a essa conclusão, como que ele chegou, de onde que ele tirou essa ideia, por que as pessoas seguem isso, por que se usa isso no mercado e por aí vai. Então a ideia é ser crítico, não é você raciocinar, claro, não é você aceitar tudo e falar, não, cara, eu acredito nisso porque alguém falou. Não, cara, seja crítico, pensa no assunto, sabe? Tipo, se questione, não aceita tudo que os outros falam. Apenas prolongando aqui, estendendo um pouco sobre esse assunto, é o seguinte, por exemplo, no Facebook a gente vê muita coisa, muita informação, um amigo compartilha isso, outro compartilha aquilo, tal, não sei o quê. E infelizmente na minha área de tecnologia eu vejo muitos colegas, né, muitos profissionais compartilhando as coisas na área de tecnologia, né, claro, e tudo é sensacional, tudo é demais, tudo cara, que a Apple é demais, que o iPhone é demais, que o iPad é demais, que um exemplo bem recente foi que a Google contratou uma criança de 12 anos para desenvolver uma rede social. E aí eu vi vários amigos comentando, nossa, que demais, o moleque vai ficar rico, nossa, imagine se um moleque quando tiver formado, vai estar ganhando horrores, olha, nossa, eu com 12 anos soltava pipa, o que o moleque faz? Pô, cara, seja crítico. A minha opinião sobre esse assunto dessa criança é extremamente... Eu adoro a Google, é uma ótima empresa, eu tinha um sonho de um dia poder trabalhar lá, mas sobre esse assunto eu fiquei muito triste porque, poxa, com 12 anos, cara, eu não sei a legislação lá dos Estados Unidos, para ser mais preciso sobre isso. Mas para mim isso aí é escravo, não vou falar que é trabalho escravo porque o menino ele vai ser remunerado isso, mas de alguma forma você vai estar tirando a adolescência, né? Porque 12 anos é um pré-adolescente, é uma criança. Então, tudo bem que ele vai saber programar melhor, que ele vai saber não sei o que, mas poxa, e toda aquela relação interpessoal, né? Que você tem com as outras pessoas, como você se relaciona, o que ele vai aprender da vida, o que ele vai tirar, né, de brincar com os amigos, de fazer besteira, de errar, de não sei o que lá. E não, com 12 anos ele está preocupado de fazer uma rede social que tudo hoje, tecnologia, infelizmente é assim, quantos milhões, quantas pessoas vão usar isso? Como que a gente pode fazer 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões com esse produto com essa sua ideia inovadora? Então, infelizmente é assim que é o mercado hoje de tecnologia e de que qualquer besteira aí, todo mundo quer virar um Instagram, todo mundo quer virar um Facebook da vida e tem que ser as ideias do milhões, não pode ser a ideia de R$1, né? Infelizmente é isso. Então, assim, apenas voltando, seja crítico, né? Pensa, raciocina. Eu posso, com essa minha opinião sobre a criança de 12 anos, eu posso estar errado. Alguém pode chegar e falar assim, não, Walter, mas olha só, tal, não sei o quê. E eu vou aprender e vou reformular a minha opinião sobre o assunto. Mas a questão seja crítico, não aceita tudo que os outros falam, o que as pessoas dizem, né? Tenha essa consciência, né? Seja ativo no seu conhecimento. Então, na metacognição quanto o aluno se questionar, né? E muitas vezes o aluno ele acha que eu sei a matéria, né? O quanto eu acho que eu sei e quanto eu sei de fato. E aí o que acontece? O aluno, por ele não desenvolver esse senso crítico, inclusive consigo mesmo, ele acha que ele sabe muito, né? Só que na verdade, às vezes ele sabe muito pouco e aí acaba ficando com a cara desse bebê chorando aí quando sai o resultado da prova. Nossa, e eu te falo que eu já chorei muito. Não, acho que eu chorei umas 2 vezes por causa de prova, assim. Para ser mais específico, foi quando eu tirei, acho que 0 na prova de programação e depois eu fui reprovado, uma outra vez foi porque eu fui reprovado em matemática discreta. É complicado. Sim, eu fiz matemática discreta 3 vezes, né?
foi complicado. José Guimarães e a Cândida, aí um grande abraço, ótimos professores, muito bom mesmo, assim, sem ironia nenhuma. Então, assim, e o errado, né, depois que o aluno ele acha que ele sabe bastante, mas na verdade o que ele sabe de fato é muito pouco, ele vai muito mal, ele pensa logo na desistência, né? Falta motivação, ele fala, poxa, cara, eu estudei pra caramba, eu dormi muito pouco, eu comi mal pra caramba para estudar mais e mais e mais, achando que quantidade é relacionada à qualidade de estudo, sendo que na verdade não é. Acredite em mim, se você está entrando na faculdade agora, escute as minhas palavras, não que elas sejam assim as mais sábias do mundo, mas cara, quantidade de estudo não é proporcional à qualidade do estudo. Não adianta você acordar, experiência própria, às 4 da manhã para estudar, você entendeu? Para chegar às 7, continuar estudando, vai pegar o ônibus, vai à faculdade, ficar estudando no ônibus, chega na faculdade, continua estudando, chega em casa, continua estudando, cara, relaxa, você está fazendo errado. Então, você tem que ter o quê? Tem que ter a qualidade, tem que ter aquilo que eu falei no tópico anterior, que é o quê? É o foco. Você tem que estar presente naquilo que você está estudando. E é nunca desistir, né? Então, a forma correta é o quê? É você ter uma certa motivação que ela seja diária. Por que eu estou aqui? O que eu fiz para chegar até aqui? Onde eu quero ir? Se eu conseguir esse meu sonho, o que eu vou conseguir proporcionar para mim, para minha família, para os meus amigos, para as outras pessoas? Não desista, entendeu? Persista, né, no seu sonho, acredite em você. A motivação é que nem banho, cara, você tem que tomar todo dia. Não adianta você achar que é bonito aquilo, aquele seu sonho, nossa, esse meu sonho é tão bonito, tão nobre, tão não sei o quê, e quando chega no outro dia, que a hora que você tomar uma porrada, né, daquela matéria, daquela prova que você não foi bem, esse sonho vai para água abaixo. Por isso que ele tem que ser forte, a base dele tem que ser forte, porque pode vir um foguete, pode vir qualquer coisa que não vai abalar o seu sonho. Então a ideia aqui é, acredite em si mesmo, né? Acredite na sua capacidade, acredite que você consegue tudo o que você quer, não deixe que as outras pessoas te digam quem você quem dita a sua vida, quem dita as regras da sua vida é você. Eu falo assim, pare de ser espectador da sua vida, comece a ser o diretor, comece a ser o ator, atue, haja sobre a sua vida, você é o responsável por onde você está hoje, mas mais importante ainda, você é o responsável por onde você vai estar amanhã, né? Então não culpe ninguém, né? Não culpe ninguém pelo seu fracasso, porque com certeza se for sucesso você vai querer receber todo o crédito, então isso não é justo. Seja sincero consigo, fala, olha, eu estou nesse ponto aqui da minha vida porque eu fiz isso, fiz aquilo, errei aqui, acertei ali, aprendi com o meu erro, que eu acho que isso que é o mais importante. O mais importante de tudo é você aprender com o seu erro e continuar tentando sempre, né? Então, pessoal, acredita em si mesmo, tá bom? Essa daqui foi a primeira videoaula aí desse meu projeto A4, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar postando as próximas aulas que eu for vendo. Visite o link aí embaixo, tem a palestra, né? O projeto original da Universidade de Stanford, onde o professor Stephen Chu ele detalha sobre esses tópicos aí que eu falei com vocês, tá bom? E para encerrar, eu queria mostrar esse meu papel de parede aqui, que é do Michael Jordan, não Michael Jackson, que ele fala assim: eu falhei de novo na minha vida, é por isso que eu tive sucesso. É exatamente essa mensagem que eu quero passar aqui. Nunca tenha medo de falhar, né? Porque é com o erro que se aprende, e se aprende, até o momento que você não erra mais e começa a atingir o sucesso na sua vida, tá bom? Um forte abraço e é isso aí. Tchau, tchau.